Saudações ouvintes da Rádio Espiritismo BH. Eu sou o Valdir Pedrosa e apresento o programa Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo e convido todos vocês a iniciarem conosco hoje o estudo do capítulo 11, cujo título é Amar o Próximo como a Si Mesmo. A partir do programa de hoje, faremos um estudo sobre o amor ao próximo, porque este é um dos ensinamentos de Jesus mais repetidos em todo o mundo e ainda assim a humanidade apresenta uma grande dificuldade em colocá-lo em prática. Por que será? Afinal de contas, o que é que nos impede realmente de amar o nosso próximo? Será que ainda não entendemos o conceito verdadeiro sobre o que é o amor? Ou será que é porque o egoísmo ainda existe em nós de uma forma muito arraigada em nosso psiquismo, em nosso espírito, que nos impede de doarmos-nos aos nossos semelhantes? O que será que acontece com a humanidade como um todo? O que será que ainda acontece conosco, homens, mulheres, idosos, crianças, que nos impede de nos amarmos como Jesus nos amou? Vamos começar com uma passagem que Allan Kardec nos traz, que está registrada no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 22, versículos 15 a 22, e também no Evangelho de Jesus, segundo Marcos, em seu capítulo 12, versículos 13 a 17. Abre aspas. Os fariseus, tendo se retirado, entenderam-se entre si para enredá-lo com as suas próprias palavras. Mandaram então seus discípulos, em companhia dos herodianos, dizer-lhe: Mestre, sabemos que és veraz e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta a quem quer que seja, porque, nos homens, não considera as pessoas. Dize-nos, pois, qual a tua opinião sobre isto? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Jesus, porém, que lhes conhecia a malícia, respondeu: Hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. E, tendo-lhe eles apresentado um denário, perguntou Jesus: De quem são esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então, observou-lhes Jesus: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo-o falar dessa maneira, admiraram-se eles da sua resposta e, deixando-o, se retiraram. Fecha aspas. Temos aqui uma passagem muito interessante do Evangelho, onde demonstra toda a malícia e a sagacidade dos judeus, dos fariseus em especial. Os fariseus se aproximam de Jesus e, como registram os evangelistas, eles o tentam, perguntando a respeito do tributo que era pago a Roma. É importante lembrarmos que os judeus abominavam esse tributo que era imposto pelos romanos. E eles haviam feito deste pagamento uma verdadeira questão religiosa. Segundo Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, havia-se fundado até um numeroso partido contra o pagamento desse imposto. Na pergunta que eles fizeram a Jesus, querendo saber se era lícito pagar ou deixar de pagar o tributo a César, a Roma, havia aí uma armadilha, uma maldade,
fruto da malícia dos fariseus, que buscavam encontrar algum motivo para jogar Jesus contra Roma ou contra o seu próprio povo. Vamos imaginar que Jesus tivesse respondido que eles deveriam deixar de pagar o tributo a César. O que os fariseus fariam? Os fariseus iriam logo denunciá-lo a César, dizendo que Jesus era um rebelde, era um revolucionário que estava incitando o povo judeu ao não pagamento do tributo a Roma. Por outro lado, se Jesus diz claramente, de forma aberta, que sim, que deveria pagar o tributo a César, os fariseus, muito provavelmente, iriam excitar contra Jesus os judeus dissidentes, ou seja, aqueles radicais que eram frontalmente contra o pagamento deste tributo a César. De qualquer forma, a situação de Jesus era extremamente complicada em vista da armadilha que lhe foi preparada. Não obstante a tudo isso, Jesus, que lhes conhecia a malícia, conforme foi relatado pelos evangelistas, ou seja, Jesus já havia percebido toda a maldade que permeava aquele questionamento, aproveitou a oportunidade, contornou a situação e deu aos judeus uma verdadeira lição de justiça, dizendo que a cada um deve ser dado o que lhe é devido. É isso que ele faz quando pede uma moeda que era utilizada para o pagamento do tributo. Eles lhe apresentam um denário. Um denário ou um dinheiro era o pagamento de um dia de um trabalhador no campo. Jesus então pergunta: de quem é esta imagem e esta inscrição no denário? E eles responderam: de César. Então Jesus aproveita e ministra a lição. Dai a César o que lhe é de direito. Ou seja, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Comentando esta passagem, Allan Kardec se expressa da seguinte forma, abre aspas, esta sentença, dai a César o que é de César, não deve, entretanto, ser entendida de modo restrito e absoluto. Como em todos os ensinos de Jesus, há nela um princípio geral, resumido sob forma prática e usual e deduzido de uma circunstância particular. Esse princípio é consequente daquele segundo o qual devemos proceder para com os outros como queiramos que os outros procedam para conosco. Ele condena todo prejuízo material e moral que se possa causar a outrem, toda postergação de seus interesses. Prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus. Estende-se mesmo aos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, tanto quanto para com os indivíduos em geral. Fecha aspas. Assim, aprendemos com Allan Kardec que esse ensinamento de Jesus, na verdade, é mais uma regra que devemos observar em nossos relacionamentos no dia a dia, porque prescreve o respeito aos direitos de cada um. Da mesma forma que eu gosto que os meus direitos sejam respeitados, eu também tenho o dever de respeitar o direito dos meus semelhantes. Da mesma forma que eu não gosto de ter nenhum prejuízo material ou moral, também tenho a obrigação de não causar nenhum prejuízo material ou moral a quem quer que seja.
é mais uma regra áurea que Jesus nos prescreve e que devemos observar em nosso cotidiano, junto aos nossos irmãos com os quais convivemos. No livro Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel ao médium Francisco Cândido Xavier, temos a lição 102, cujo título é Nós e César. É assim que Emmanuel nos esclarece quanto à passagem que estamos estudando. Abre aspas. Em todo lugar do mundo, o homem encontrará sempre, de acordo com seus próprios merecimentos, a figura de César, simbolizada no governo estatal. Maus homens, sem dúvida, produzirão maus estadistas. Coletividades ociosas e indiferentes receberão administrações desorganizadas. De qualquer modo, a influência de César cercará a criatura, reclamando-lhe a execução dos compromissos materiais. É imprescindível dar-lhe o que lhe pertence. O aprendiz do Evangelho não deve invocar princípios religiosos ou idealismo individual para eximir-se dessas obrigações. Se há erros nas leis, lembremos a extensão de nossos débitos para com a providência divina e colaboremos com a governança humana, oferecendo-lhe o nosso concurso em trabalho e boa vontade, conscientes de que a desatenção ou revolta não nos resolvem os problemas. Preferível é que o discípulo se sacrifique e sofra a demorar-se em atraso ante as leis respeitáveis que o regem, transitoriamente, no plano físico, seja por indisciplina diante dos princípios estabelecidos ou por doentio entusiasmo que o tente avançar demasiadamente na sua época. Há decretos iníquos? Recorda se já cooperaste com aqueles que te governam a paisagem material. Vive em harmonia com os teus superiores e não te esqueças de que a melhor posição é a do equilíbrio. Se pretendes viver retamente, não dês a César o vinagre da crítica acerba. Ajuda-o com o teu trabalho eficiente no sadio desejo de acertar, convicto de que ele e nós somos filhos do mesmo Deus. Fecha aspas. Meus irmãos, esta lição de Emmanuel nos faz pensar sobre a nossa posição em relação a César, mas não o César do passado, o Império Romano, que dominou não apenas a Palestina, mas muitos territórios do nosso planeta. Emmanuel nos lembra que o César de ontem é o nosso governo de hoje, e esse governo se estende nas esferas municipal, estadual e federal. O benfeitor espiritual esclarece que cada um de nós tem os governantes que merecem. Olha como essa frase é forte. Cada um tem o governo que merece. Cada povo, cada nação, cada indivíduo tem o governo que ele merece. Vamos pensar nisso. Muitos de nós criticamos abertamente os nossos políticos, os nossos governantes, porque eles não fazem tudo aquilo que esperamos deles. Criticamos e cobramos veementemente a falta de ações nas esferas da saúde, da educação, da segurança.
esbravejamos quando lemos ou assistimos ou ouvimos notícias de corrupção, de dinheiro e muito dinheiro que deveria ser usado em benefício da população, mas que é destinado ou direcionado para os bolsos e contas bancárias de políticos que, invigilantes, dão vazão ao seu egoísmo, ao seu orgulho, à sua ganância. Mas, por outro lado, a lição de Emmanuel nos faz pensar sobre como estamos nos comportando diante dessa situação. O benfeitor espiritual assevera que maus homens vão produzir maus estadistas e que coletividades ociosas e indiferentes receberão administrações desorganizadas. E ele nos propõe a seguinte reflexão: e nós? O que estamos fazendo? Será que esses homens que estão no poder não são simplesmente um reflexo da nossa sociedade, que também dá vazão ao seu egoísmo, à sua ganância, que sempre procura, de uma certa forma, levar vantagem em todas as situações, causando, assim, várias e várias dificuldades para os seus semelhantes? Essas colocações de Emmanuel nos levam a pensar sobre o que estamos fazendo. Será que esses homens que estão no poder, que estão governando e que também têm as suas dificuldades íntimas, eles não são um reflexo da própria sociedade? Basta lançar um olhar ao nosso redor para perceber, sem grande dificuldade, que a nossa sociedade está doente no aspecto moral. Ela precisa urgentemente das lições de Jesus. Reclamamos do político corrupto, mas no nosso dia a dia, quantas vezes também não damos vazão para a corrupção? Às vezes, para ficar livre de uma multa de trânsito, a criatura oferece dinheiro à autoridade policial. Nós criticamos os políticos que desviam verbas da educação, da segurança, da saúde, mas nos esquecemos, convenientemente, que em nossa residência nós fazemos uma ligação clandestina da TV por assinatura, da água e esgoto, ou mesmo da energia elétrica. Nós reclamamos daquelas pessoas que estão no governo e que são responsáveis por inúmeras fraudes em licitações, em processos, mas, convenientemente, fazemos vistas grossas quando nós vamos preencher a nossa declaração de imposto de renda. Colocamos ali informações que não são verdadeiras, a fim de obtermos um ganho financeiro. Essas, meus amigos, são apenas algumas poucas situações em que no nosso dia a dia nos corrompemos. Se pararmos para pensar um pouquinho, vamos conseguir listar muitas outras circunstâncias em que utilizamos do nosso prestígio, do nosso poder, do nosso cargo, da nossa influência, ou às vezes até mesmo da nossa simpatia para aferir ganhos pessoais. Mas nós nos esquecemos disso e focamos em criticar César. Queremos sempre mais para nós, mas somos poucos os que estão efetivamente comprometidos com o princípio de justiça de dar a cada um o que lhe é devido por direito. É preciso que pensemos um pouquinho nisso, pois com Jesus, no programa de hoje, estamos aprendendo que esta é uma regra importante para a nossa convivência. É um dever de consciência de
todo e qualquer cristão, não causar nenhum tipo de prejuízo a quem quer que seja. Se não é seu de direito, entregue para quem efetivamente pertence. Dai a César o que é de César em qualquer situação e faça a sua parte para que você contribua dando a Deus o que é de Deus. Emmanuel diz lá, o discípulo do Evangelho deve fazer o melhor, sempre com equilíbrio. Ao invés de criticar César, faça a sua parte contribuindo com ele para que o governo seja mais justo. Você critica a corrupção? Então não seja mais um daqueles que também se corrompe. Você critica a falta de ação do governo na saúde, na segurança, na educação? E você? O que você está fazendo para ajudar, para beneficiar o seu próximo, o seu irmão em condições menos favorecidas, para minimizar o sofrimento destas criaturas no campo da saúde, da segurança ou da educação? Qual é a sua contribuição? De alguma forma, você leva uma palavra de consolo, de orientação, uma ajuda material que seja a essas pessoas que necessitam desse tipo de amparo? Então, meus irmãos, a lição de Emmanuel é nesse sentido. Vamos recordar apenas o finalzinho, para que fique bem claro em nossa mente, em nossa consciência, a respeito dos deveres que nos cabe. Emmanuel diz: recorda se já cooperaste com aqueles que te governam a paisagem material. Será que já estamos cooperando? Ou será que ainda nos incluímos no número daqueles que apenas reclamam e criticam, mas que mantêm os braços cruzados para ações dignificantes? Diz ainda Emmanuel: vive em harmonia com os teus superiores e não te esqueças de que a melhor posição é a do equilíbrio. Siddhartha Gautama, o Buda, muito antes de Jesus, já ensinava que o melhor caminho é o caminho do meio. O caminho do meio, ao contrário do que muita gente entende, que pensa que o caminho do meio é o caminho de ficar em cima do muro, de não ter um lado, não é isso. O caminho do meio ensinado pelo budismo é o caminho do equilíbrio, longe das posições extremistas, longe daquela posição que concorda com tudo e da outra que critica tudo. É a posição do equilíbrio, do bom senso. E no último parágrafo diz assim o benfeitor: se pretendes viver retamente, não dês a César o vinagre da crítica acerba. Criticar quem faz é muito fácil, o difícil é pegar para fazer. Todo mundo critica as pessoas que estão em uma posição de liderança, mas são poucas as que têm condições, as que possuem aptidões para estarem naquela função. E mesmo se possuíssem todos os recursos para tal, não são muitas aquelas que estão realmente dispostas a abraçar a tarefa. Criticar é sempre muito mais fácil do que fazer, mas também não é digno, não é nobre do verdadeiro cristão. E ele ainda termina: ajuda-o com teu trabalho eficiente, no sadio desejo de acertar, convicto de que ele e nós somos filhos do mesmo Deus. Ou seja, se estamos todos trabalhando pela coletividade, pelo bem da sociedade, pelo progresso do nosso planeta, precisamos estar juntos. Ao invés de permanecermos na crítica azeda aos nossos governantes, vamos, dentro das nossas limitações, dentro das nossas capacidades, de acordo com os talentos que possuímos, auxiliar da melhor forma possível.
E ao invés de apenas criticar, vamos trabalhar, vamos auxiliar da melhor forma que pudermos, porque estamos todos no mesmo barco e devemos caminhar juntos. Em nossos momentos de orações, sabedores que somos, de que todos nós possuímos os nossos defeitos, as nossas imperfeições, as nossas mazelas e os nossos vícios, não nos esqueçamos de também orar por César, que quer dizer, vamos também pedir a Deus que abençoe aquelas pessoas que neste momento nos governam, para que o plano espiritual superior possa auxiliá-los na tarefa que abraçaram. Talvez seja esta uma das melhores contribuições que nós podemos dar. Vamos pensar nisso, meus irmãos. É com este estudo que nós começamos o capítulo Amar ao Próximo como a Si Mesmo. Em nosso próximo programa, vamos aprender com Jesus sobre qual é o mandamento maior da lei e o que nós precisamos fazer para colocá-lo em prática em nossa vida.